Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou Eduardo. Eu sou a Kelly. E esse é o canal Temática Bíblica. Muito bem, sejam todos bem-vindos. É um grande prazer para nós estarmos dando continuidade na série de vídeos que estamos fazendo, onde falamos sobre o plano da salvação através da cronologia bíblica, né? No último vídeo, então, nós falamos sobre as tábuas da lei que foram dadas a Moisés ali, e Moisés repassou para os israelitas, e vamos estar dando continuidade, então, a partir daí. Mas, primeiramente, nós pedimos a você que possa estar curtindo, compartilhando esse vídeo, né? Nós não temos o intuito de se autopromover. Nosso único intuito com esses vídeos, com esse canal, é estarmos pregando a palavra, né? Levando a palavra de Deus através da internet. E você pode estar nos ajudando, compartilhando, curtindo, né? Fazendo com que o canal tenha relevância e que essa mensagem chegue ao maior número de pessoas. Mas feito isso, então, dando continuidade, a partir do Êxodo 34 ali, né? Nós vamos dando sequência, e você chega no livro de Levíticos. O livro de Levítico, de Números, é um livro que traz muitas instruções de Deus para os israelitas, né, sobre como deveriam proceder, sobre leis, sobre normas, sobre rituais ali no santuário, sobre as funções dos sacerdotes, né, e é sobre isso que nós vamos falar, então, né, a Kelly então vai abordar o assunto a partir aí do livro de Levítico. Exato. Levítico capítulo 10, a gente vai entender, né, que Deus, ele lá anteriormente, ele dava muitas leis, né, para que obedecesse, né, e em relação também ao santuário, né. Então nós vamos falar aqui sobre Nadab e Abiú, que morreram diante do Senhor. Mas por que eles morreram, né? Então a Bíblia, ela vai falar lá no capítulo 10, no verso 8, que Deus, ele deu uma ordem, né? Deus deu uma ordem para que os sacerdotes, tudo que Deus falava era para eles obedecerem, né? E aqui no verso 8 fala assim, que eles deveriam, que os deveres das e porções dos sacerdotes, né? O que eles deveriam fazer? Fala assim, falou também o Senhor a Arão dizendo, vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis. Que Arão, ele era um sacerdote e seus filhos eram os sacerdotes, né? Que era Nadab e Abiú. Então, vinho forte não bebereis quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, para fazeres diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo, e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado para intermédio de Moisés. Então, aqui dá a entender que Nadab e Abiú, lá no capítulo 10 vai falar assim, antes da gente comentar, fala assim, Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário, e puseram nele fogo, e sobre eles incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor, e o consumiu, e morreram perante o Senhor. Então aqui dá a entender que lá no verso 8, Deus dá uma instrução, porque eles não deveriam tomar bebida forte, né? E entrar na congregação, e dá a entender que eles dois entraram dessa forma, embriagados, e ali eles trouxeram fogo estranho, né, para o lugar santo de Deus. E o que é fogo estranho? Significa que não é uma coisa imprópria, é uma coisa que não é autorizada, né? Então eles morreram por conta disso, né? Morreram por levar esse fogo estranho. Deus não autorizou isso, né? É um lugar santo, então eles não deveriam fazer isso. E por serem servos, né, e sacerdote, Nadab e Abiú deviam estritamente seguir as instruções de Deus, né? Pois as atividades que eles faziam no santuário
ensinava ao povo o conceito de Deus, né? Sobre a adoração a Deus ao povo israelita, né? E mais à frente nós vamos aprender também, falar um pouquinho sobre as leis sobre os animais limpos e imundos, que está lá no capítulo 11 de Levítico, né? Onde Deus ele também nos ensina o que nós devemos comer, o que é puro para alimento, para que nós possamos comer, e o que é impuro que nós não devemos comer, né? Porque a palavra de Deus diz que nosso corpo ele é templo do Espírito Santo. Então não é qualquer coisa que a gente deve comer. Deus dá aqui todas as instruções. Você pode estar lendo o capítulo 11 todinho e Deus vai ensinar isso para cada um de nós, né? Então, muito bem. Sobre esses dois aspectos aqui, né? Primeiro sobre Nadab e Abiú. Ali havia a orientação de como os sacerdotes, sumos sacerdotes, deveriam proceder, né? Deus tinha dado ali tudo bem explicadinho, como deveria ser feito, né? Os rituais, como tudo deveria ser realizado. E o fogo ali, eles apresentaram um fogo estranho, que não era o fogo do altar, né? Como Deus tinha dito que era para ser feito. E isso aqui, como que nós aplicamos isso aqui na nossa vida, né? Deus, ele tem já estabelecido na Bíblia a maneira que nós devemos adorá-lo, a maneira que devemos prestar uma adoração aceitável ao Senhor. Quando eu começo a querer adorar a Deus a minha maneira e não a maneira que Deus deixou estabelecida, eu estou levando fogo estranho perante do Senhor, né? E isso não deve ser feito, né? A partir do momento que eu me chamo servo de Deus, né, eu tenho que servi-lo da maneira que Ele quer que eu sirva, não da minha maneira, né? Caso contrário, eu também estarei apresentando fogo estranho perante o Senhor. E aqui sobre o Levítico 11, como a Kelly também disse, né? Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Nós temos que cuidar desse templo para que o Espírito Santo habite confortavelmente nesse templo, né? E Levítico 11 ele fala sobre animais puros e impuros, o que se pode comer e o que não se deve comer. Porque quando você come algo que é impuro, você está destruindo esse templo, né? Você está matando esse templo. E a Bíblia fala que quem destruir o templo também será destruído. E isso vale também em questão que Deus instrui isso aqui o povo de Israel, né? Mas isso vale até os dias de hoje, né? Que nós devemos seguir essas instruções de alimentação, o que pode e o que não pode. É isso mesmo. As pessoas muitas vezes dizem que essas eram instruções para os israelitas, né? Mas na verdade, isso aqui é algo que já tinha sido estabelecido muito antes, né? Desde antes dos israelitas já existia muitas leis que eram observadas, né? Aqui com os israelitas apenas foi passado novamente, foi lembrado, porque nós temos que lembrar que eles passaram 400 anos ali no Egito, né? E muito da cultura israelita, né? Então, das normas de Deus, né, que vinha sendo passado desde Abraão, tinha se perdido ali nesse tempo, né? Então, ali quando eles fogem do Egito, que eles estão no deserto, essas leis são repassadas, relembrando a eles, né, tudo aquilo que eles deviam estar seguindo. Mas aí, então, continuando, né, como disse, o livro de Levítico, de Números, ele vai trazer muitas instruções, né, muitas leis de como o povo deveria proceder. E aí, então, quando nós chegamos aqui no Números capítulo 11, no livro de Números capítulo 11, aqui tem o título assim, As Queixas dos Israelitas, né? Porque os israelitas, desde quando eles saíram do Egito, com pouco tempo eles já estavam se queixando, né? Era um povo, como a palavra mesmo diz, era um povo de dura serviço, um povo que vivia reclamando, vivia murmurando, e aquilo vivia, falando no linguajar de hoje, vivia estressando a Moisés, né? Até que aqui no verso 10 do capítulo 11, fala assim, o título diz assim, Moisés acha pesado o seu cargo, né? O povo vivia reclamando, querendo comer carne. Moisés, então, ele fala para o Senhor, né, que aquilo está muito pesado para ele. E aqui, então, no verso 16, está escrito assim, 70 anciãos para ajudar Moisés. Deus, então, fala para Moisés escolher 70 pessoas ali, né? Que realmente, para Moisés resolver tudo sozinho ali daquele povo ali, que eram milhares, era muito pesado para Moisés resolver tudo. Então Moisés agora ele vai delegar funções para esses 70 anciãos, né, para dividir o fardo, né, para que ele não carregasse sozinho aquele fardo tão pesado, né. Mas aí vamos continuando aqui também, nós chegamos no capítulo 13, que é o último ponto que nós vamos abordar hoje, que é onde fala sobre os espias, né, eles já estavam ali próximos à terra prometida, então
eles mandam ali 12 espias, né? Moisés ele seleciona um líder ali, uma pessoa de cada tribo, né? Somando 12, então manda essas 12 pessoas para irem à terra prometida ali, para espiar a terra. E aí então eles vão lá, espiam a terra, eles voltam, trazem o relatório, porém eles voltam difamando a terra, né? Falando que a terra era uma terra que consumia o homem, né? Falando que lá habitavam gigantes, que eles não iam ser capazes de tomarem posse daquela terra. E desses 12, apenas Josué e Caleb, eles se mantêm firmes, né? E eles acreditam, falam, não, vamos nos manter firmes que Deus vai fazer com que nós entremos na terra, né? Inclusive até toda a congregação ali começa a querer matar, né? Fala que Moisés e Josué e Caleb deveriam ser apedrejados. E aí então Moisés e Deus fica muito irado, né, com o povo ali novamente por conta de reclamação, por falta de fé, né, que Deus mesmo fala que Deus tinha operado grandes sinais ali à vista daquele povo, né, e ainda assim era um povo sem fé, era um povo de dura serviço, era um povo que não confiava, né. E aí então Moisés ele intercede por esse povo, né, porque Deus estava muito irado com esse povo. E ali é quando acontece então que depois esse povo vai ser amaldiçoado ali, né? E acontece que de todos aqueles que tinham saído do Egito, apenas acaba que Josué e Caleb, eles entram na Terra Prometida por conta de que foram os únicos dois que confiaram na palavra de Deus e que eles seriam capazes sim, né, com a força de Deus, de tomarem a Terra Prometida. Então todo o restante foram condenados ali a vagar no deserto ali por 40 anos, né? A palavra ali vai falar que eles vagaram ali, Deus proferiu ali esse julgamento sobre eles, que para cada dia que eles espiaram a terra, ia representar um ano que eles iam vagar no deserto. Então, como eles espiaram a terra por 40 dias, por 40 anos eles tiveram que vagar no deserto. E aí muitos pensam assim, mas então apenas Josué e Caleb mesmo que entraram na terra prometida? Mas na verdade não, né? Josué e Caleb eram daqueles que saíram do Egito, né? Se eu não me engano, dos que tinham de 20 anos para cima, né? Apenas Josué e Caleb entrar na Terra Prometida, porque os restantes que tinham acima de 20 anos, todos esses morreram no deserto. Mas ainda tem também os abaixo de 20 anos que saíram do Egito, esses também entraram na Terra Prometida. E podemos pensar também que muitas vezes as mulheres também possam ter entrado, né? As que de repente tinham abaixo dos 20 anos também. Porque sempre na Bíblia, quando é contado, assim, muitas vezes é contado o número dos homens ali, né? Não é contado das crianças ou das mulheres. Mas o fato é que dos adultos ali acima de 20 anos, dos que saíram do Egito, apenas Josué e Caleb entraram na Terra Prometida. Moisés viu a terra de longe, mas não entrou, por conta daquela passagem lá das águas de Meribá, se não me engano, onde ele feriu a rocha, né? E então, a partir daqui, nós vamos continuar no próximo vídeo, né? Nós chegamos até esse ponto aqui, né, falando então sobre os espias e a sua entrada na Terra Prometida, que apenas Josué e Caleb entraram, né? Então, esperamos que você tenha gostado e tenha compreendido o vídeo também, e que você possa estar fazendo o que mesmo? Compartilhar esse vídeo, deixa o seu like também aí no nosso vídeo. Isso aí, vamos dar relevância para o canal, fazer com que essa mensagem chegue a mais pessoas. No próximo vídeo, se Deus quiser, então a gente continua a partir daqui, né? Vamos falar então da entrada na Terra Prometida, tá bom? Um abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus e até a próxima, se Ele assim nos permitir. Tchau, pessoal, até o próximo vídeo.